igreja? Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu sou grata ao Senhor por essa oportunidade de poder estar na presença de Deus essa noite com os irmãos. Louvado seja Deus, porque tudo o que nós recebemos tem vindo da parte do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. O ar que você respira é permissão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você se levantou nesta manhã, você que é salvo, já foi lido nesta noite que nós deitamos e nos levantamos, porque o Senhor nos sustenta. Se você ainda está na decisão, na presença de Deus, é permissão dele dar-lhe o sopro de vida e oportunidade para estar de pé. Então você tem motivo para agradar, para agradecer, para engrandecer, para glorificar e bendizer o nome do Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu estava brincando com a missionária dizendo que foi muito difícil sair de casa hoje, né? Aí a gente tem uma bebezinha de 1 ano e pouco e eu nunca fiquei longe dela. E na hora que eu estava saindo, eu falei assim, misericórdia. Eu fico imaginando aquelas missionárias que saem e é 3, 4 meses fora, né, irmãos? O preço é muito alto para que nós possamos receber a palavra. Louvado seja Deus. Mas aqui estamos, graças a Deus, pela vida da missionária pastora Diva, que o Senhor tem levantado e tem nos confiado a oportunidade de estar aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Eu fiquei feliz. E toda vez eu falo isso, né, irmãos? Toda vez que eu vejo esse casal, eu falo do Cleito e da Renata. E eu louvo o nome do Senhor pela vida de vocês. E vocês sabem disso. Que eu amo vocês de uma maneira que eu amo poucas pessoas. Porque tem muita gente que fala que ama, né, irmãos? Não vamos aqui ser hipócrita. Muita gente fala que ama. Mas não é que ama, simpatiza, gosta, se precisar, ajuda. E o amor, ele é diferente. O amor, quando a gente ama, a gente se dedica, a gente se preocupa, a gente quer estar perto, a gente se incomoda, a gente se inquieta, a gente fica triste quando não vê. E é assim que eu me sinto a respeito de vocês dois, viu? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Abra a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14, no versículo de número 22. Eu não quero usar aqui palavra nem frase de chavão, mas é verdade que se eu fosse para minha casa agora, o Senhor já havia falado ao meu coração nesta noite. A presença de Deus é notória e forte em nosso meio. Há um mover da parte do Senhor neste lugar. Eu não conheço a tua intimidade, eu não sei a tua história, eu não conheço os teus traumas, as tuas frustrações, mas há um movimento da parte do Criador dos céus e da terra aqui. Então, se você tem uma necessidade, apresente ao Todo-Poderoso, porque ainda tem milagre de Deus para a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus para sempre. Seja louvado o nome do Eterno. Mateus número 14, versículo de número 22, diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com
nome do Senhor. Às vezes, na presença de Deus, a única coisa que Ele nos pede é que nós precisamos acreditar, é que nós precisamos crer, que nós precisamos, como me antecedeu a irmã aqui, permanecer firmes e fiéis, aleluia, sem esmorecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual foi a ordem que o Senhor te deu, mas com base na palavra do Senhor, aleluia, às vezes as coisas que nos acontecem na vida parece que vem contradizer aquilo que nós ouvimos da parte do próprio Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor nos dá uma ordem e uma direção, o Senhor nos dá uma ordem com um propósito, e aí você acredita e você começa a seguir aquela palavra através de alguém que você tem como uma direção espiritual, através da palavra no culto, como eu já disse. E às vezes, aleluia, quando você segue, louvado seja Deus, esta ordem, você começa empolgado, você começa cheio de gás, cheio de força, aleluia, como se fosse a última esperança. Aí você está agarrado, você ouve, você acredita e você estufa o peito e diz: eu vou para cima. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim realmente que tem que ser. Mas aí a Bíblia Sagrada diz que o Senhor deu uma ordem e foi fazer outra coisa. Ele deu uma ordem e falou: senhor, entra no barco, passa para outra banda. Mas a Bíblia diz que ele se retirou à parte e foi para o monte para orar. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Enquanto, aleluia, houve um momento que o Senhor lhe deu a ordem, você seguiu aquilo que o Senhor te ordenou a ser feito, enquanto ele trabalhava em outra coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos alcançar a dimensão que é o trabalhar de Deus. Isaías disse assim: que desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se ouviu um Deus tão grande além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. Enquanto você dorme, ele trabalha. Enquanto você caminha, ele trabalha. Enquanto você tem seu fazer, ele trabalha. Enquanto você se ocupa, ele trabalha. Enquanto você se distrai, ele trabalha. Quando você pensa que não, ele também trabalha. Ele não para de trabalhar. Existe um propósito de Deus para a tua vida em que ele não parou de operar, em que ele não parou de trabalhar, enquanto você cumpre aquilo que ele lhe ordenou para cumprir. Louvado seja Deus. Eu não gosto, irmãos, de palavra no vento. Então, para ficar bem claro para a tua história, você diz para mim assim: irmã, mas o que foi que Jesus pediu para mim que eu não estou fazendo, ou que eu estou fazendo? Louvado seja o nome do Senhor. Existe um louvor que eu gosto muito, e ele diz assim que o Jesus, falando através da letra destina, ele fala assim: olha, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Bendito seja Deus. O Senhor pediu para que você fosse adorador, para que você confiasse, para que você acreditasse. Queridos, não há em nós atitude alguma que fosse capaz, aleluia, de mover a mão de Deus por nossos próprios atos. A Bíblia diz que o nosso ato de justiça é como um trapo de imundície diante dele. Então, diante do Senhor, a misericórdia opera e ela impera, e aleluia, através dela nós recebemos o nosso milagre, nós recebemos para a nossa vida, aleluia, algo da parte do nome do Senhor. Mas ainda assim o Senhor acha por bem nos usar, acha por bem te escolher para que você faça a diferença sobre a face desta terra. Aleluia. É nisso que muitas vezes nós somos pegos, é nisso que muitas vezes nós nos frustramos, porque nós olhamos de um lado para outro e nós dizemos assim: mas eu sou crente e estou passando por isso. Eu sirvo a Deus, mas estou passando por isso. Acabei de vir da igreja e estou passando por isso. Foi isso que os discípulos sentiram quando, através de uma ordem de Cristo, aleluia, eles entraram no barco e foram pegos de surpresa por uma tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu costumo dizer que nós fomos ensinados errados. Eu costumo dizer que por muitas vezes pessoas sem cuidado, ou a gente mesmo, por causa do nosso estado emocional, por causa da nossa carência, por precisar muito de uma resposta, nós nos agarramos a certas coisas que não coincidem com o que o Evangelho diz. A Bíblia diz assim: olha, no mundo tereis aflições. Louvado seja Deus. E quem disse isso tinha palavra, poder e autoridade para dizer o que disse. Então, se ele disse que nós teríamos
Louvado seja Deus. A dor que o pobre sente, o rico também sente. Aí você me diz, irmã, mas ele tem um acesso maior que o meu. Mas chega uma hora que todo ser humano, ele se defronta com o seu limite. Ele bate de frente com a dificuldade. E é nessa hora que muitas vezes o poder de Deus se revela na nossa vida. Louvado seja Deus. É na hora que não dá mais, aleluia. É na hora que você não aguenta. É na hora que a tua estrutura já foi. É na hora que o teu vocabulário já não existe. Você começa a ver o trabalhar e o poder de Deus. Louvado seja Deus. Talvez dentro daquele barco alguém olhasse e falasse assim: olha, ele não mandou a gente vir para o meio do barco. Ele não me mandou tomar essa direção. Por que está dando tudo errado? Eu estou dando meu dízimo, eu dou minha oferta, eu vou para a igreja, eu olho, eu não falto em culto. Por que o pastor não me vê? Aleluia, eu faço, eu oro, eu jejuo, eu começo campanha, eu entrego campanha, eu entro em propósito, eu saio de propósito e o meu filho continua do mesmo jeito. Por que a minha vida não muda? Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí a Bíblia diz assim que a quarta vigília, repita comigo, ele está descendo. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta vigília, dirigiu-se Jesus para ele. Ele estava no monte, de repente ele se vira para lá. Será que ele já não tinha sentido que o vento tinha mudado de direção? Irmãos, para se formar uma tempestade, louvado seja Deus. Nós tivemos alguns dias aí de frio, alguns dias aí que o tempo foi contrário, aleluia, na nossa vida. Mas para se formar uma tempestade, ela começa com o céu enegrecendo. Aí você fala assim: isso eu aguento. O tempo vai virar, mas está tudo para suportar. O céu enegrece, aí de repente o vento começa a bater de um lado para o outro. Aí você olha e diz assim: olha, enegreceu, o vento está batendo, mas ainda consigo caminhar. De repente uma nuvem se encontra com a outra, um choque térmico, e aí começa a chover. Aí você olha assim: olha, enegreceu, o vento soprou e agora está chovendo. De repente o vento cria força, aleluia, e você não consegue mais se mover, você não consegue mais andar, porque é uma força maior que a sua que está se movendo contra você. Então o céu enegreceu, o vento soprou, começou a chover e você não consegue mais caminhar. Louvado seja Deus. Mas Jesus estava no monte e ele falou assim: isso para mim não é nada, eu vou descer lá. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós, em meio a uma tempestade, procuraremos o quê? Abrigo, esconderijo, lugar para se proteger. Daqui a pouco eu vou e vejo como é que está. Daqui a pouco eu vou esperar passar para ver como é que está. Mas Jesus não, irmão. Ele entra no meio do problema, ele entra no meio do fogo, ele entra no meio do vento, ele vai no meio da tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. E ele resolveu descer, aleluia. E embora houvesse uma tempestade, aleluia, alguém conseguiu enxergar que algo vinha. Aleluia, pensa comigo, louvado seja Deus. Aleluia, no meio de uma tempestade, vento, chuva, balanço, aleluia, frio, aleluia, alguém conseguiu ver que algo estava se movendo e vindo em sua direção. Eu não sei qual que é a tua visão nesta noite, mas debaixo da autoridade do nome de Jesus, eu clamo efatar sobre os teus olhos serão abertos e você vai ver o Senhor caminhando no meio da tempestade da tua vida. Louvado seja Deus. Os teus olhos serão abertos para ver aquele que vem em tua direção. Aleluia, alguém viu e outro não discerniu. Louvado seja o nome do Senhor. Em situações de risco, em situações de dificuldade, em situações como essa, em que a força que se opõe a você é maior que a sua, nós perdemos raciocínio, nós perdemos o equilíbrio, nós perdemos o discernimento. Aleluia, o que sobra, querido, é desesperamento. Talvez alguém, aleluia, louvado seja Deus, olhasse e falasse assim: olha, mas é um fantasma. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não deviam ter falado aquilo porque eram discípulos, mas nós não fazemos da mesma forma. Quando a coisa começa a ficar estranha, mas coisa linda é a palavra de Deus.
revela. Louvado seja Deus. Amados, coisa linda é quando Ele se revela. Quando Ele resolve se mostrar para mim e se mostrar para você. O profeta Jeremias disse assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Louvado seja Deus. E de repente Ele fala assim: não temas, sou eu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem hora que Jesus chega no fundo da sacola do pão vazia. Aleluia. Tem hora que Ele chega quando você é desempregado e a porta é batida no teu rosto, e aí Ele olha para você, aleluia, e diz assim: não temas, sou eu. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes Ele entra no meio da tua parentela e começa um reboliço de restauração, e você começa a não entender, Ele falta entendimento, porque você é ferido por aqueles a quem você ama, e Jesus diz assim: não temas, sou eu. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes ouvimos na presença de Deus: olha, estava tudo bem até hoje, até eu começar aquela campanha, até eu resolver acreditar naquela palavra, estava tudo bem. Foi eu começar a dar o dízimo, o dinheiro sumiu. Foi eu começar a ser fiel ao Senhor, acabou-se tudo. Mas a palavra do Senhor nessa noite é: não temas, sou eu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E alguém se empolga. O mestre havia chegado no meio daquela situação, e alguém olha e fala assim: peraí, um homem é corajoso, além de vir no meio da tempestade, veio andando sobre a água. Aleluia. E alguém faz um desafio, como nós de contínuo fazemos na presença de Deus. Quantas vezes não colocamos o nosso coração em prova diante do nosso Deus para saber se é Ele mesmo. Louvado seja Deus. E aí o Espírito Santo me traz à memória a vida de Gideão, quando o Senhor chega para ele, aleluia, lá no meio do lagar, aonde, aleluia, ele escondia o trigo dos medianitas, e ele fala assim para Gideão: olha, estou te chamando para uma grande obra, vou te usar para livrar o meu povo. E aí ele fala assim: é o Senhor mesmo? É comigo mesmo esse chamado? Tá, então se for, eu vou colocar um véu aqui, e aí vamos fazer o seguinte: o orvalho vai descer, vai molhar o véu e não vai tocar o chão. Acontece. Aí ele fala assim: peraí que ainda estou na dúvida. Se for o Senhor mesmo, molha o chão, deixa o véu seco. Aí o Senhor fez. Aí o Senhor desce com um anjo e fala assim: olha, não temas, porque pela minha mão você vai livrar todo mundo. Gideão se prepara, chama o povo. Aleluia. Aquela separação dos irmãos, sabe? Tem hora que você tem que caminhar sozinho. Tem hora que tem que andar sozinho, sim. Não é para ficar com raiva de pai, de mãe, de irmão, de pastor. É porque é Deus e você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes é muito bom pedir, mas às vezes é bom experimentar a provisão que vem do céu, aquilo que Ele tem para a nossa história. E aí de repente Gideão precisava ainda ouvir algo. Quando ele separa, ele chama o moço, e ele vai lá ver o que estavam falando a respeito dele no meio do arraial. Quando ele sobe, através de um sonho, ele ouve da boca de quem não temia o Senhor, de que o Senhor, aleluia, havia entregue aquele povo na mão, aleluia, de Gideão e do povo de Deus. Meu amado, se você tem colocado a tua vida em prova diante de Deus, eis a resposta do Senhor para a tua vida: é Ele. Agora coloca o teu pé sobre a água e continua a caminhada. Louvado seja. Aleluia. Coisa linda que Jesus mandou vir, mas Ele não veio parar no problema. Ele não chegou chegando, Ele caminhou, Ele veio no meio da tempestade, Ele caminhou sobre a água na tempestade, Ele conversou com Pedro no meio da tempestade.
é forte. Você se levanta uma vez e vai. Aleluia. Todo empolgado. Você fala assim, agora vai. É aquele plano que a gente faz no começo do mês, né? Você separa tudo direitinho. Separa aqui, faz aqui, faz aqui. Esse é desse, esse aqui, esse é aqui. Esse fica pra cá. E no meio do mês o filho fica doente, quebra o carro, estoura o sapato. E aí é aquele reboliço e você fala que não aconteceu nada do que eu planejei. Nada do jeito que eu queria aconteceu. E aí você cai novamente em desesperança e o coração fica duvidoso. Você começa a sentir o vento forte novamente. Aí você fala assim, mas estava tudo bem no começo do mês. Se você for parar para realmente ver, se nós procurarmos um analista, seja ele psicológico, seja ele financeiro, seja um médico da saúde, mesmo na doença nós temos picos dela, não é assim? Quem sofre de reumatismo, problema de coração, nós temos crise. E no meio dessa crise, aquela doença que o corpo muitas vezes é propenso, ela se manifesta. Às vezes nós temos problemas financeiros, mas você olha e você consegue caminhar. Quando você vai caminhando, ou porque você não fez a conta direito, ou algo aconteceu, você volta à origem do seu problema, porque o problema ainda não foi mudado. Então você sente que o vento é contrário. Quando você está dentro de uma casa onde as pessoas não se entendem, uma conversa com o outro, um não olha para o outro, de repente você consegue uma harmonia de 5, 6, 7 dias. No 8º, aí quando diz o outro, o chicote estala de novo, e aí a natureza pecaminosa, aquela coisa ruim, vem afora de novo. Por quê? Porque ainda não houve mudança. Então você sente que o vento é contrário. Você volta à sua origem, mas trazendo para a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o homem natural, ele não entende o que é do Espírito. Quem é natural é natural. Quem é do Espírito é Espírito. Quem é carne é carne. Quem é Espírito é Espírito. Quem está com Deus está com Deus. Quem não está, não está. Então não tem tempo para voltar para o natural. Não há tempo para você voltar para o natural. Ou você acredita, ou vai acontecer com você o que aconteceu com Pedro. Aleluia. Ele sentiu que o vento era contrário. Ele começou a afundar, diz a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O salmista, certa feita, disse que ele vendo a prosperidade do ímpio, ele quase se desviou. Quase. Porque ele começou a usar de comparação a vida de quem não tem compromisso, de quem não faz nada, de quem não é honesto, de quem é só Jesus Natal indo mais pra frente do que a vida dele. E ele começou a entrar em crise. Jesus vai trazer libertação nesta noite sobre a vida de pessoas aqui que muitas vezes entram em crise por usar a vida em comparação a de outrem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. Mas Deus, ele é tão lindo. A misericórdia de Deus é coisa tão tamanha que Pedro gritou. Aleluia. Pedro já sabia quem clamar. Pedro já sabia por quem perguntar. Pedro já sabia quem correr, para quem pedir socorro. Louvado seja Deus. E aí ele disse, Senhor, socorre, porque eu estou afundando. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor ouve o meu clamor, ainda que você esteja dentro de um processo de ensinamento, ainda que você esteja dentro de um processo que Ele mesmo permitiu, que Ele mesmo começou, que Ele mesmo ordenou, quando você grita, Ele estende a mão. Louvado seja Deus. Ele desce em socorro àquele que está numa situação que Ele colocou. Deus é responsável. Ele não é menino. Às vezes nós estamos tão feridos, preocupados com a história da nossa própria vida, ou com aquilo que o inimigo escreveu na nossa história, que nós comparamos as nossas feridas ao Deus que nos chamou. Mas Ele não é menino. Ele começou, Ele termina. Louvado seja Deus. Aleluia, lacalaçai. Ele começou, Ele termina. Ele prometeu, Ele cumpre. Louvado seja Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus e não brinca com a vida de ninguém. Eu nunca vi Deus brincar com a vida de alguém. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus não brinca. Quando Ele chega para Abraão e diz assim, eu vou lhe dar um filho, Ele não estava brincando. Ele não estava zombando do sonho de um velho. Quando Zacarias clamava,
fazer diferença. Quando ele entra para mudar a história. Se você está na presença de Deus, tenha certeza que aquele que te chamou não brinca, ele não dorme, ele não tosqueneja. O teu guarda é fiel, louvado seja Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Daqui a pouco este culto vai acabar. Nós vamos para a nossa casa. E a tendência do ser humano, você está emocionado agora. A palavra de Deus, ela vem e ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. Mas nós somos seres movidos por emoções. Aí você vai chegar cheio de poder, vai sair flutuando. Mas o efeito que Deus quer para a tua vida é você flutuar na segunda, você vai flutuar na terça, você vai flutuar na quarta, vai flutuar na quinta, vai flutuar na sexta, vai continuar caminhando de glória em glória, de fé em fé, porque quem te prometeu é fiel. Louvado seja Deus. Quem te olha é o Criador do universo. Sabe o que acontece? Às vezes nós nos acostumamos, que é um exemplo simples. As irmãs vão me entender melhor. Você chega na frente de uma loja ou na última moda e você acha aquela roupa, aquela lá que está no manequim majestoso, você acha que vai ficar mais bonita em você do que está lá na vitrine. E aí você compra. É um suador danado, né? Você vai, compra, estoura o cartão do marido, só o sangue, né? Depois de misericórdia. Estoura, compra o limite, faz tudo, compra e põe lá. A partir do momento que foi seu, perdeu a graça. Estava bonito enquanto estava lá fora. Quando pega seu, aí você vai a primeira vez, poderosa. Fala, opa, cheguei chegando. Na segunda vez, você já não tem tanto poder. Na terceira vez, você não tem poder. A estilista já lançou outra nova. Então a saia já não é mais novidade. Daqui um mês, aquela saia que você ficou 6 meses, ou aquele vestido para comprar, ele já não tem mais graça nenhuma. Porque ele já está comum no meio do que você já possui. Muitas vezes nós comparamos da mesma forma com o que é espiritual. Amados, o que Deus me falou quando eu tinha 15 anos tem que ter o mesmo peso para a minha vida hoje. Não perde o peso, não perde o brilho, não perde a graça, não perde o poder, não perde a validade, porque quem falou não tem prazo. Louvado seja Deus. Aleluia. Caleb uma vez falou assim: olha, assim como eu quando fui jovem, assim é minha força hoje. Me dá o que é meu. É meu. Agora pensa num velho de mais de 70 anos saindo com a bengala, irmão, e falando assim: tô indo pra guerra. Onde você tá indo, Caleb? Tô indo buscar o que é meu, ele me prometeu. Caleb, você tá vendo? É meu, louvado seja Deus. Aquilo que é teu, ninguém vai tomar. Louvado seja Deus. A palavra de Deus continua de pé. Se coloque de pé, em nome de Jesus.